Hoje iremos falar sobre ácidos e bases. Ácidos e bases são dois grupos químicos que possuem relação entre si. De acordo com o químico Arrhenius, os ácidos são substâncias que, quando estão em solução aquosa, liberam íons positivos de hidrogênio, o H+, através da ionização, que é o processo que os átomos neutros recebem carga elétrica. O ácido é um composto molecular, possuindo ligações covalentes. Ela não possuía íons e, quando entra em contato com a água, ele ioniza, formando íons que não existiam antes. Moléculas de cloreto de hidrogênio, HCl, são colocadas em água. A ligação entre o hidrogênio e o cloro é quebrada. O cloro recebe elétron porque é mais eletronegativo, e o hidrogênio se une à água formando o cálcio hidrônio, que é o H3O+, ou apenas o H+. Dentro dos ácidos existem os hidrácidos, que são ácidos que não possuem oxigênio e formados pela ligação de hidrogênio com o elemento não metálico. Sua nomenclatura se dá adicionando ácido sempre no começo do composto, nome do elemento e hídrico no final do composto. Por exemplo, o HCl vira ácido clorídrico, por ser o cloro e adicionando o hídrico no final. O HBr, que é o bromo, ácido bromídrico, e o HI, que é o iodeto, ácido iodídrico. E os oxiácidos, que possuem oxigênio formados por hidrogênio, um elemento não metálico, e oxigênio. Sua nomenclatura se dá pelo cálculo do número de NOx. Um oxiácido possui sua formação H, hidrogênio, E, de elemento, O, de oxigênio. Em um ácido, o número de NOx será sempre o hidrogênio mais 1 e o oxigênio menos 2. E embaixo ficará o número de átomos de cada elemento formador. É preciso calcular os valores para achar o NOx do elemento central. Após o cálculo, podemos observar pela tabela que, se o NOx tiver o seu resultado mais 1 ou mais 2, seu nome terá ácido, o prefixo hipo, nome do elemento e sufixo oso. Se for mais 3 ou mais 4, terá ácido, nome do elemento e sufixo oso. Mas se for mais 5 ou mais 6, será ácido, nome do elemento e sufixo ico. Se for mais 7, será ácido, prefixo pré, nome do elemento e sufixo ico. Vamos rapidamente ver um exemplo na prática de como realmente damos a nomenclatura. Temos 1 vezes mais 1, que é um hidrogênio, mais 1 do NOx, que dá 1. 1 vezes A, que dá 1 mais A, e 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Essa equação precisa ser igual a 0. O valor de A será igual a mais 3. De acordo com a tabela, sabemos que o HNO2 será o ácido nitroso, por ter o seu número de NOx mais 3. Já as bases, quando estão em solução aquosa, liberam íons negativos, OH-, por meio da dissociação iônica, que é o processo de separação de íons que ocorre em compostos dissolvidos em água. A base já contém os íons, quando jogada em água, ele apenas separa os íons. Como exemplo, o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha. Os íons já existiam no retículo cristalino do sal. A água interage com os íons, provocando assim a sua separação, fenômeno mais conhecido como solvatação. Porém, esse conceito de Arrhenius foi restrito apenas para ácidos e bases que entram em contato com a água. Existiu também o conceito de Bronsted-Lowry, teoria proposta por dois químicos, onde os ácidos seriam substâncias capazes de doar um próton H+ a outras substâncias, e as bases capazes de aceitar um próton H+ de outras substâncias, sendo assim o ácido doador de prótons e a base receptora de prótons.
Os ácidos costumam ser bem solúveis em água, enquanto a maior parte das bases é insolúvel. Com insolúvel queremos dizer quase insolúveis, porque nenhuma substância é totalmente insolúvel em água. Consideramos ácido forte aquele que se ioniza completamente na água, ou seja, liberam íons H+. Agora iremos entender o conceito de pH e pOH. O pH é determinado pela concentração de íons H+, e serve para medir o grau de alcalinidade, acidez ou neutralidade de uma solução. Ele é representado numa escala que vai de 0 a 14, sendo 7 o representante de uma solução neutra. Sendo assim, os números anteriores ao 7 representam soluções ácidas, e os números após o 7 representam a solução alcalina. Quanto menor o pH, mais ácida será a solução. O pOH é determinado pela concentração de íons OH-. Ela é inversamente proporcional ao pH. Então, quanto mais íons de OH- tiver na solução, mais ácida ela será. Quanto menos, mais básica. Já no pH, quanto mais íons de H+, mais básica, e quanto menos íons de H+, mais ácida. A água, por exemplo, é uma substância que libera uma quantidade igual de H+ e OH-, sendo assim uma solução neutra, tendo o número do seu pH representado pelo 7. De que forma podemos calcular o pH e o pOH? Podemos calcular se uma solução é ácida, neutra ou básica por meios matemáticos. Primeiro, veremos a fórmula e como calcular o pH. Temos que sua fórmula é pH igual menos log de H+. Pegamos o exemplo da água por ser pura e ter seu pH 7. Logo, sua concentração de íons H+ é 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Então, substituindo na fórmula, temos pH é igual a menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 7. Colocando na calculadora científica, temos que pH é igual a 7, confirmando assim que o pH da água é realmente neutro. O pOH tem a mesma ideia, mas ele mede a concentração de OH-, sua fórmula sendo pOH igual menos log de OH-. A água também tem sua concentração de OH-, 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Então temos que pOH é igual a menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 7. pOH será igual a 7. Isso porque a soma do pH e pOH sempre precisará dar 14. Vejamos um outro exemplo. O sangue humano possui um sistema de regulação do pH para manter sua acidez controlada. A concentrações de íons hidrogênio no sangue é aproximadamente 4,0 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Qual o pH e o pOH do sangue? Bom, a questão nos deu o valor do H+. Então, precisamos apenas substituir na fórmula do pH. pH será igual a menos log de 4,0 vezes 10 elevado a menos 8. Destrinchando, podemos separar os logs de dentro do parênteses, ficando assim com pH igual a menos log de 4 mais menos log de 10 elevado a menos 8. Somando na calculadora científica, temos que pH será igual a menos 0,6 mais 8, porque menos log de 4 é igual a menos 0,6 e menos log de 10 elevado a menos 8 é igual a 8. Somando, temos que o pH é aproximadamente 7,4. Sabendo disso, como não foi dado o valor de íons OH-, podemos apenas fazer a diferença de 7,4 para chegar em 14 e descobriremos o pOH. pOH será igual a 6,6. Então, o pH e o pOH do sangue são respectivamente 7,4 e 6,6. Como podemos medir o pH? Podemos medir um pH com indicadores chamados de ácidos-base. Eles são substâncias que mudam de cor, indicando assim a acidez, alcalinidade ou neutralidade de uma solução, de acordo com a escala de cores do pH. Os indicadores artificiais mais utilizados são a fenolftaleína, que é rosa em meio básico e incolor em meio ácido, azul de bromofenol, que é amarelo em meio ácido e violeta em meio básico, e o vermelho de metila. Mas também existem indicadores naturais, como o suco concentrado da beterraba, amoras,
e o mais conhecido, o extrato do repolho roxo. As substâncias que estão presentes no extrato do repolho roxo são chamadas de antocianinas, que mudam de cor em ácidos ou bases. Esse indicador também está presente em flores de pétalas coloridas. Essas pétalas, inclusive, podem variar de cor de acordo com a acidez do solo. Por exemplo, temos a flor hortênsia, que em solo ácido produz flores azuis e em solos básicos produz flores de cor rosa. Em seguida, veremos um experimento feito com um indicador natural para medir o pH de soluções encontradas em casa.